Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40€ de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Estamos em plena campanha presidencial, onde 11 candidatos lutam por uma passagem à segunda volta, mas esta quinta-feira, aqui nesta Vichy Soase, tenho comigo os 4 homens mais pressionados do país, os principais responsáveis pelas sondagens eleitorais. Temos connosco Alexandre Picotto, administrador da Pitagórica e responsável pela Tracking Poll da TVI CNN, António Gomes, diretor-geral da GfK Metris, António Salvador, fundador e responsável pela Intercampus, e João António, diretor do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica. Bem-vindos a todos. Começo por si. Utilizei uma regra que não melindra ninguém, ordem alfabética. Começo por si, Alexandre Picotto, com uma pergunta clássica, que tem tanto de clássica como de provocadora. Afinal, podemos confiar nas sondagens? Olá, boa tarde, agradeço a oportunidade. Eu creio que se pode confiar nas sondagens, aliás, de forma muito tangível e ao contrário do que é a maioria da opinião publicada e muitas vezes comentada, as sondagens maioritariamente têm apresentado resultados extraordinários e que dizem respeito àquilo que é a fotografia. Em todo o caso, as sondagens têm que ser separadas em 2 grandes grupos: as sondagens pré-eleitorais e as sondagens do dia, mais conhecidas se calhar por sondagens de boca de urna. Na boca de urna temos resultados históricos, sempre atingidos de eleição para eleição. Estão aqui colegas mais antigos que podem falar desses resultados porque eles são os responsáveis por elevar esse nível. E nas pré-eleitorais temos tido também resultados extraordinários. Alguns outliers pontuais que têm justificações porventura que os podem suportar esses outliers, mas maioritariamente as sondagens se comportam-se bem e são confiáveis. António Gomes, mas admitindo que concorda com Alexandre Picotto, numas eleições tão imprevisíveis como esta, como é que se justifica a oscilação a que temos assistido? Ora, um candidato surge em primeiro, ora surge em quinto, um candidato surge com pouca percentagem ou com poucas intenções de voto e de repente está aparentemente na iminência de entrar no pódio. Bem sei que são fotografias de momento, bem sei que devem ser lidas com prudência, mas como é que se justifica esta oscilação? Ora, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para estar presente. Só nos parece oscilação, porque estamos a usar uma lupa. Vou dar um exemplo. Aliás, creio que a Universidade Católica tem essa boa prática, ainda que ela seja editorialmente questionável por vontade expressa dos meios. As sondagens são sempre um instrumento de uma previsão, mas com base numa, vamos chamar assim, numa observação amostral e não censitária. E, portanto, todos os manuais de estatística recomendam que na divulgação destes resultados se faça arredondamentos. Ora bem, nós nem sequer temos esse hábito de fazer os arredondamentos, ou nem sempre acontece que esses arredondamentos ocorrem, mas se nós fizéssemos arredondamentos, a fotografia que tínhamos não era de oscilação nenhuma. Ou seja, na verdade e objetivamente, como se tem dito e tem havido cuidado por parte, nomeadamente nossa, quando comentamos as sondagens, é dizer que as pessoas estão todas empatadas. E é precisamente por estarem todas empatadas que, ao contrário daquilo que se vê noutras eleições, digamos assim, ficamos com uma estranha percepção de oscilações com significado. Eu acho que se fizesse uma análise das oscilações de agora versus outras eleições, as oscilações eram factualmente as mesmas, ou seja, o valor médio da oscilação por partido ao longo dos últimos 15 dias, ou dos últimos 3 meses. Versus o atual. O que é que acontece no atual e que é diferenciador? É a inequívoca fragmentação da intenção de voto, de onde nós temos a lupa porque queremos ir à procura de algum tipo de oscilação. No fundo, nós temos essa vontade. Então, hoje subiu para terceiro, baixou para segundo. Se as diferenças entre os candidatos, como acontece por vezes em legislativas e inclusive em outras presidenciais, que fossem muito mais significativas, as oscilações continuavam lá, mas nós não nos apercebíamos disso porque dizíamos, bom, A já vai ganhar de certeza, B vai perder de certeza e não saímos daqui. É mais que tudo uma questão de enfoque. Faço-me entender. Perspectiva.
António Salvador, percebi pelas intervenções anteriores que aqui há uma crítica justa e legítima à forma como estas sondagens são tratadas editorialmente por nós jornalistas. É assim? São os jornais e os órgãos de comunicação social que interpretam mal as sondagens? É uma pergunta difícil, de facto, porque elas são tratadas com diferentes níveis de cuidado e com frequência também tem que ser muito rápido e o jornalista faz peças com base em pouca informação ou até, enfim, repare, já tem de publicar a ficha técnica, não é? Uma televisão, por exemplo, aquilo ocupa imenso tempo, não é? Eu acho que a ficha técnica podia ser muito mais reduzida, mas há uma série de questões que não permitem olhar para as sondagens de uma forma com o mesmo cuidado que eu gostaria que fossem feitas e que eu próprio faria. Eu por outro lado, eu concordo plenamente com aquilo que o António Gomes acabou de dizer. Enfim, eu só tenho duas certezas, é que vai haver segunda volta e que se o André Ventura for um dos presentes nessa segunda volta, o outro será o Presidente da República. De facto, os números têm-nos dito, com a margem de erro, com os indecisos, e com outro problema que é também frequente, que é a quantidade de declarados abstencionistas é sempre muito inferior àquilo que de facto se vem a verificar, e isso tem a ver com motivação. Portanto, os resultados que têm sido apresentados, não há garantias de nada, está tudo em aberto, para além daqueles dois aspectos que eu acabei de referir. Depois há questões que podiam ser mais detalhadas. Eu dou um exemplo: a fidelização das estruturas partidárias. Enfim, essa fidelização é muito mais significativa com André Ventura e Coutinho de Figueiredo do que é com Marcos Mendes ou com António José Seguro, não é? Na nossa última sondagem, o Marcos Mendes tinha o suporte de apenas 47,1% dos apoiantes PSD e o António José Seguro, curiosamente, 41,7%. E isso torna mais imprevisível medi-los nestes estudos de opinião? Torna mais difícil antever. São retratos do momento, as sondagens, não são previsões, as previsões são apenas a boca de urna. Na boca de urna é que nós entrevistamos o universo adequado, que é o dos votantes. Aqui, nas sondagens, falamos com os potenciais eleitores, não é? E, portanto, no fim, só alguns deles vão ser votantes. E, portanto, as previsões, em bom rigor, são apenas a boca de urna e as sondagens são meros retratos do momento. É mais difícil perceber, e agora que começou a campanha eleitoral formal, manter-se-ão estes níveis de fidelização ou as estruturas partidárias aumentarão os seus apoios? E que efeitos terão as acusações mútuas, por exemplo, entre Gouveia Melo e Marcos Mendes? E o Pedro Passos Coelho continuará calado ou irá manifestar-se? Tudo isso pode influenciar a decisão do eleitor e do votante. E creio que os portugueses vão votar nesta primeira volta muito a pensar na segunda. Algo que não aconteceu há 40 anos, quando ganhou então Mário Soares. Normalmente uma primeira volta mostra-nos as preferências, e era isso que neste momento devia estar a acontecer, e na segunda volta juntam-se as rejeições. Eu penso que agora vai haver, e isso pode significar maior volatilidade, vai-se juntar ao entusiasmo natural que cada candidatura pode transmitir, vai-se juntar a racionalidade do que aconteceu, olha, por exemplo, quando António Costa teve a maioria absoluta. Precisamente, e era aí que eu queria chegar, António, e estendendo agora a conversa para o João António. Nos últimos atos eleitorais, antes e depois, as sondagens tiveram algumas dificuldades, lá está, em antecipar alguns fenómenos. Dir-me-á que não foram as sondagens, foram os jornalistas, mas enfim, e esses fenómenos foram, como dizia o António Salvador, a maioria absoluta de António Costa, ou mesmo os 50 deputados do Chega. Nós podemos estar na iminência de acordar a 19 de janeiro com um resultado muito diferente da tendência que tem sido verificada nos estudos de opinião mais recentes?
Diria que muito diferente não. Agora, também acho que até ao dia das eleições o que vai acontecer é uma concentração, quer dizer, é possível que aconteça aqui uma concentração de voto em alguns candidatos. Isso, por exemplo, no caso que referiu de 2022, isso foi evidente. Houve ali uma concentração de voto no Partido Socialista de última hora, que aliás temos estudos que depois demonstram essa mesma concentração, que era algo que não estava previsto. O que é que pode acontecer num cenário como este, em que está tudo empatado? Ou seja, como já disseram os meus colegas, é muito difícil saber quem é que realmente estará à frente ou não nestas eleições neste momento. Isto acontece por vários motivos. Nós não tínhamos aqui à partida um candidato ganhador, como já tivemos noutras eleições, como foi Marcelo Rebelo de Sousa ou outros. Não tínhamos ninguém que se aproximasse dos 45% ou dos 50% de intenções de voto. Não temos ninguém. E isso mesmo em 1986, foi a única eleição onde houve uma segunda volta, tínhamos Freitas do Amaral já perto desse valor à primeira. Estas eleições nisso são completamente diferentes. Por exemplo, há alguns candidatos como o António José Seguro ou o Coutinho Figueiredo, que têm vindo a subir nas sondagens, são candidatos que se calhar ao início tinham uma desconfiança que agora têm tentado conquistar ao longo da campanha, têm tentado conquistar as pessoas que desconfiavam deles de alguma forma. Mesmo dentro do Partido Socialista, o que se vê hoje é que há muito mais pessoas a apoiá-lo do que o que havia no início da campanha. E isso não tem nada a ver com as sondagens, tem mesmo a ver com o próprio desenvolvimento da campanha e da pré-campanha e dos debates que têm acontecido entre os vários candidatos. Alexandre Picotto, a Pitagórica tem uma ferramenta, a Tracking Poll, uma sondagem diária que os jornalistas apreciam particularmente, e aqui me incluo, que os políticos, os candidatos, pelo menos aqueles que estão a descer, não gostam particularmente, mas a pergunta que tenho para si é sobre como é que esta ferramenta, a Tracking Poll, impacta e influencia a campanha, porque sabemos que impacta e influencia. Bem, eu gostava só de voltar ligeiramente atrás. Dizer-vos o seguinte: há um fenómeno que era importante termos presente, que tem a ver com fidelização partidária. Estão aqui vários colegas meus que trabalham em estudos de mercado também, e há uns anos atrás, se falássemos em questionários sobre detergentes para a roupa, a maioria das pessoas utilizaria sempre Skip, por exemplo. E ao longo do tempo, os lineares de detergentes para a roupa foi crescendo e com isso foi-se fragmentando este mesmo comportamento. Se nós falarmos com eleitores mais velhos, eles vão dizer que votam sempre no mesmo partido de uma determinada forma. Se falarmos com eleitores jovens, eles não lhes faz o mínimo sentido que o voto não mude, porque a fidelização partidária é muito inferior. Eles estão convencidos que é preciso encontrar em cada momento da eleição o melhor candidato, o melhor partido ou a melhor circunstância. Quando no passado tínhamos mais eleitores com alto nível de fidelização, e esse nível de fidelização ainda existe a partir dos 50 anos para cima, o nível de fidelização partidário é muito grande, nós tínhamos muito menos oscilação. Hoje, aquilo que nós vemos, e as oscilações que muitas vezes encontramos, tem a ver quantas as pessoas vocês conhecem na vossa vida pessoal que dizem, não sei, esta é a eleição, em quem é que vou votar? Eu olho para este, olho para aquele e estou com várias dúvidas. E, portanto, o que significa é, quando há menos convicções, quando as pessoas já não são do partido A ou do partido B, do nascimento à morte, e quando se admitem poder votar em espectros até muito diferentes e do ponto de vista ideológico, isso faz com que as pessoas estejam mais atentas, mas também pequenos inputs possam fazer alterar os seus comportamentos. Voltando ao seu tema, as subidas e as descidas, os candidatos gostam ou não gostam? Muitas vezes não há subidas nem descidas. Eu pego nas palavras do António Gomes. Muitas vezes tem a ver com... Reparem, ontem os 5 principais candidatos estão separados naquilo que nós... com que quase todos os portugueses até já conseguem reproduzir, o chamado empate técnico. Significa que o intervalo superior do último dos 5 candidatos toca no intervalo superior, pelo menos se não do primeiro,
do segundo e, portanto, em tese, todos os 5 podem passar à segunda volta. Mas entre o primeiro e o segundo, a margem, a diferença é tão pequenina que dizer que é um que está em primeiro ou é o outro que está em segundo, do ponto de vista da matemática, não faz qualquer sentido. Em todo o caso, como há uma hierarquização, e é isso que também é isso que as pessoas querem, é isso que o jornalismo quer, e é isso que as pessoas em casa querem ter uma percepção, justifica muitas vezes estas dinâmicas. Na sequência da sua pergunta, diz-me isto influencia. Claro que influencia. E altera comportamentos. Claro que altera comportamentos. Da mesma forma que se você tiver a pensar fazer um piquenique no fim de semana e souber que vai chover, provavelmente muda para ir a um shopping ou para ir a um cinema ou para ir fazer outra atividade qualquer, nem que seja ficar em casa. Mais informação permitem às pessoas alterarem as suas mesmas conclusões. É por isso que você, quando compra ações, tem um conjunto de ferramentas disponíveis para você poder perceber o que é que está a acontecer com o mercado. Se você vê que de repente há um movimento de queda, você pondera se vende ou se não vende ou se compra. É a mesma situação. Quanto mais informação nós dermos às pessoas, essa informação, em algumas não gera nenhum impacto, por aquilo que eu vos disse há instantes. As pessoas têm um alto padrão de fidelização. O meu pai, um dia eu pedi-lhe que não votasse num determinado candidato e ele respondeu-me que não era vira-casacas. E, portanto, isto para situar que alguns eleitores têm para com o voto um comportamento que não é igual ao de outros. Há candidatos que estão à procura de uma pista do que é que ele disse certo, ou com quem eu mais me identifico, ou menos me identifico. E outros têm a ver com uma fidelização, seja ela ideológica ou de afinidade até emocional. E, portanto, todos estes elementos contribuem para oscilações. Quanto menor a fidelização eleitoral, maior as oscilações nós vamos assistir. António Gomes, este ponto é particularmente interessante porque durante muitos anos se discutiu a forma como os próprios inquiridos nestes estudos de opinião se comportavam. Na altura era o chamado voto envergonhado no CDS, que era sempre subrepresentado nas sondagens. A forma como os inquiridos se adaptam às sondagens e procuram reproduzir individualmente nelas determinados resultados, isso é difícil de medir? Isso tem influência real nos resultados que nós vemos nas televisões e nos jornais? Vamos ver se eu percebi bem a pergunta. O voto envergonhado pode ser consequência, objetivamente e simplificando, duas coisas. Primeiro, o voto envergonhado resulta da força política com a qual o eleitor se identifica ter um peso relativo inferior, isto é, diminuto, e em consequência ele não se sente confortável de dizer a terceiros que vota numa coisa que tem uma expressão percentual residual ou potencialmente residual. E, portanto, isto é o que acontece quando os partidos são novos, emergem, e, portanto, as pessoas têm alguma dificuldade em dizer que votam nestes partidos com menos votos. É preciso não esquecer, se a pessoa disser, olha, eu vou votar no candidato X, e o candidato X está nas sondagens tem 1%, ele tem medo de ser julgado por quem lhe faz a pergunta. Depois há um outro tipo de envergonhar que não tem a ver com isso, tem a ver com uma coisa que todos nós já falámos muitas vezes em muitas intervenções públicas e que tem a ver com a tal espiral do silêncio, ou os shy voters, que na verdade são eleitores que a vergonha deles não tem a ver com o tamanho do partido, mas com o facto do partido, ou no fundo a força política com a qual se identifica, estarem sobre uma barragem de crítica do ponto de vista social. E, portanto, aliás, a teoria na origem tem a ver com partidos no exercício do poder, isto é, que formaram um governo e que estão a governar e que normalmente no ciclo de vida da governação estão mais sujeitos a uma barragem de crítica pública e o seu eleitorado permanece fiel, mas não o manifesta de forma pública. Esta é, no fundo, a explicação. Nos tempos mais recentes, nós apercebemos relativamente a forças políticas de que elas próprias têm passado por esses mesmos ciclos. A verdade é que o Chega, os apoiantes do Chega, há alguns anos atrás, tinham mais uma propensão para serem shy voters do que são hoje. E, portanto, hoje não têm nenhuma pejo, dificuldade, vergonha, embaraço, seja lá o que for, para dizer, não, eu sou apoiante do Chega e vou votar no Chega. É como é. E acha que esse comportamento pode acontecer nestas presidenciais?
e não apenas com André Ventura, mas com outros candidatos? Acha que pode haver algum candidato... Qual deles? Alguém que sofra de um fenómeno de subrepresentação nas sondagens? Potencial, aliás, claro. Risco a subrepresentação não tem forçosamente a ver com o fenómeno de os eleitores, ou os apoiantes, ou os potenciais votantes estarem envergonhados. Atenção, nós sabemos também que o shy voter tem algum perfil do ponto de vista de características sociodemográficas, nomeadamente os mais velhos, têm mais dificuldade em determinadas situações em dizerem em quem é que vão votar. Ok? E, portanto, é uma consequência de tenho 70 anos e não vou dizer ao estranho que bateu à porta ou que me telefonou para casa como é que vou votar. Pronto, isso tenta-se mitigar, não se consegue forçosamente ultrapassar, sabemos que esse fenómeno pode acontecer, tentamos que as pessoas entendam por ação dos enquistadores que é apenas uma informação e que não tem qualquer consequência. Objetivamente, nestas eleições, não me parece, porque o que acontece tendencialmente com estes fenómenos é que, lá está, os candidatos estão sobre uma barragem de crítica e, em consequência, o seu eleitorado sente, bom, vou ficar calado, não vou dizer a ninguém que vou votar em A ou vou votar em B. Não me parece, porque a própria natureza fragmentada da intenção de voto atual coloca, se calhar, outro tipo de desafios para as pessoas, e o Alexandre enunciou uma parte deles, que é o risco de haver muita gente neste momento sente-se, não diria indecisa, não é tanto indecisão, mas são muitos candidatos, são muitas propostas, talvez isso justifique a tal lógica de alguma variação dia a dia, porque na verdade são muitos candidatos e muitos com possibilidade de vencerem, então o eleitorado também fica potencialmente mais atento a algum tipo de contributo que possa acontecer em termos de mudança da opinião. Portanto, é por aqui que eu vou. Ok? Já agora, uma provocação, Miguel. Claro que sim. Teve uma pergunta ao João António, eu achei piada, mas não posso deixar, eu no lugar dele podia responder invertido. Miguel disse, bom, acha que pode haver surpresas. Os resultados que existem hoje não podem ser suscetíveis de achar que há surpresas, excepto se nós próprios partimos de um princípio que é, não obstante estarem todos empatados, vão passar à segunda volta provavelmente aqueles que nós achamos que são. Os resultados hoje, Miguel, dizem-nos, pode passar qualquer dupla. É bom que as pessoas percebam isto. Sim, não haverá surpresas porque nada... Exato. Claro, pode ser muito o bem. André Ventura com todos, pode ser o Gouveia Mel com todos, pode ser o António José Seguro com todos, pode ser o Marcos Mendes com todos e pode ser o Coutinho com todos. Pronto, é uma dupla. Lá está, a ideia de improvável tem a ver com aquilo que nós achamos que é razoável poder acontecer. Mas quando os resultados estão assim, a prudência diz, é melhor não pensarmos na razoabilidade. A não ser que alguma coisa aconteça até meados da próxima semana e algumas tendências se afirmem, ou então vai mesmo ser, como diria o Forrest Gump, uma caixinha de bom gosto, só depois de abrir é que se sabe. António Salvador, tem muita experiência, aliás já aqui foi referido pelo Alexandre Picotto, já acompanhou muitas eleições seguramente. O que é que acha que pode acontecer pode acontecer no ponto de vista da campanha eleitoral, que determine ou mude drasticamente o desenrolar da corrida? Bom, que tipo de acontecimentos é que mobilizam mais o eleitorado? De alguma forma, já referi, não é? E voltando àquilo que aconteceu com António Costa, nós, no pós-eleitoral que fizemos, 24% dos votantes só decidiram na última semana e desses 50%, ou seja, 12% do total, só decidiu nos últimos 2 dias após terminar a campanha eleitoral. Portanto, a indecisão era, de facto, muito grande. E acha que pode acontecer aqui também na primeira volta? E isto pode acontecer porque as pessoas vão votar na primeira volta a pensar na segunda, e isto pode significar maior volatilidade. Até porque, e de alguma forma o Alexandre já o referiu, as pessoas não se preocupam tanto hoje com a ideologia subjacente, de forma algo análoga com o que acontece com os produtos de grande consumo e com as opções de conveniência. Hoje, até a confiança, quando nós perguntamos que características deve ter um Presidente da República, verificamos que a confiança também não tem o mesmo significado, tem algumas, já não tem o mesmo significado que deve, e a competência percebida tem muito maior importância, e aliás acho que foi por isso que Gouveia Mel partiu muito à frente de todos os restantes candidatos. Agora, também, e quando estamos a falar de diferenças que são pequenas, queria chamar a atenção para um aspecto. Qual será o nível de participação? Porque até hoje estamos a fazer estudos
em Portugal continental ou Portugal continental e regiões autónomas, mas não junto da imigração. E a imigração, no último ato eleitoral, foi mais de 350 mil indivíduos a participar. E com números e com diferenças tão pequenas, nós arriscamos a que no próprio dia, no domingo, ao contrário do que é habitual, tínhamos que dizer, temos que esperar pelos votos da imigração para concluir quem vai à segunda volta. Portanto, a situação, eu não me lembro, e tenho muita experiência, não me lembro de ter vivido uma situação de incerteza tão grande. E, portanto, todos os aspectos, há bocado falei nas acusações mútuas entre Marcos Mendes e Gouveia Mel, e acredito que algumas delas têm algum efeito. Portanto, a campanha eleitoral faz para isso mesmo, faz para captar os indecisos, mas também para ajudar a definir, sem dúvidas, qual vai ser a intenção de voto. Portanto, acho que é muito cedo, com os números que temos, e estão todos empatados. Portanto, são presunções, como dizia o António há pouco, de nossas, não é? Nós próprios, que nos levam a falar de surpresas. Eu não vejo que haja motivo para falar de surpresas, seja qual for o resultado, para no fim se falar por aí. E não estou a jogar à defesa, digamos, quando digo isto. É genuinamente aquilo que penso. João António, deixo para si a pergunta mais difícil, sem prejuízo de poder responder a outros pontos que tenham sido levantados ao longo da nossa conversa, mas deixo para si a pergunta mais difícil. Temos assistido no debate político crescentemente a algumas críticas às empresas de sondagem e, mais do que críticas, a defesa da necessidade de se rever as regras, quer de realização de sondagens, quer de publicação das mesmas sondagens. Acha que é um debate que faz sentido? Acha de facto que estas críticas podem provocar aqui uma alteração na forma como se regulam estudos de opinião? Ainda antes de responder a essa pergunta, apenas dizer que quando há pouco dizia que penso que não haverá surpresas, quer dizer, uma surpresa perante o que as sondagens estão a dizer hoje, seria, por exemplo, uma maioria absoluta à primeira volta, isso seria surpreendente. Ou uma passagem à segunda volta de um dos outros 6 candidatos, portanto, que não daqueles 5 que têm estado sempre nos primeiros lugares das sondagens. Sobre o que é que se pode fazer quanto às sondagens, se deveriam ser proibidas em alturas de campanhas eleitorais, se deveria ser alargado o período no qual elas não podem ser publicadas, portanto já houve tempos em que foi um mês, já houve tempos em que foi uma semana antes das eleições. É algo que eu acho que vale sempre a pena discutir, mas há aqui um pequeno problema, é que elas não deixarão de ser feitas. O que estamos aqui a falar é de sondagens que são públicas, que são conhecidas de todas as pessoas. Mas os partidos, mesmo se houvesse uma lei, por exemplo, que impedisse a publicação de sondagens nos 2 meses antes de uma eleição, por exemplo, os principais partidos, aqueles que têm mais dinheiro, continuariam a contratar sondagens e, portanto, elas continuariam a ser feitas, não eram publicadas, não eram do conhecimento público de todos, seria apenas do conhecimento de alguns. Não, exatamente. Eu diria que quem é que vai dar tal ao órgão de comunicação social espanhol que as divulgar? Aliás, é isso que acontece em Espanha, não é? Usam até frutas já houve, quer dizer, em países onde é proibido, e mesmo em Portugal isso já aconteceu, já houve momentos onde era publicado no outro lado, e depois agora, por cima pode-se publicar nas redes sociais, pode-se publicar onde se quiser, mas mesmo que não se publicasse em lado nenhum, seria sempre do conhecimento de alguns, e o ser do conhecimento de alguns faria com que o seu próprio comportamento, o seu próprio comentário, seja o que fosse, seja um comportamento político dos atores políticos ou dos comentadores ou dos jornalistas, tudo isso seria diferente, mas, portanto, porque as pessoas acabam por ser influenciadas claramente pelos resultados das sondagens e dos estudos de mercado e dos estudos de opinião que vão fazendo. Isso é claro.
Da mesma forma que as estratégias políticas também mudam em função deste tipo de estudos. Isso viu-se, por exemplo, também nas eleições de 2022. A última semana há uma mudança clara na estratégia do Partido Socialista na altura. Mas há uma coisa que eu não consigo, peço desculpa, João António, não consigo deixar de referir. Eu próprio tentei em determinado momento que a ERC tomasse alguma posição, fizesse uma jornada de reflexão, como se fez já há muitos anos no anexo da Assembleia da República, e a resposta que tive foi que eles não estavam muito preocupados e muito virados para essa situação. E, portanto, acho que essa discussão tinha sempre que ser feita também com a presença da ERC, e eu não acho também que hoje se fale pior do que se tem vindo a falar das sondagens, sinceramente. Não é uma coisa que eu esteja hoje mais preocupado do que ontem. De qualquer forma, há um parceiro que devia estar sempre presente e que, pelos vistos, tem uma posição de indiferença relativamente ao que acontece neste mundo, que para nós é muito importante, mas para outrem parece que não é tão importante assim. Meus senhores, muito obrigado por terem vindo a esta Vichy Soase. Foi um gosto tê-los cá. Poderíamos ficar muito mais tempo a debater esta questão. Infelizmente, o tempo é finito. Muito obrigado mais uma vez. Os nossos ouvintes já sabem, a Vichy Soase, durante o período de campanha eleitoral, é servida em dose diária, e na próxima quinta-feira, teremos a versão estendida da refeição mais deliciosa da política portuguesa. Muito obrigado e até à próxima. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.